Muito boa tarde. Iniciando mais um programa Olhar de Cidadão, programa de número 19. Hoje é dia 31 de julho de 2025. Olhar de Cidadão é aquele programa onde você vai poder ter contato com alguns projetos que estão acontecendo na Câmara Municipal de Taubaté, colocado pelos vereadores que nós elegemos. Isso é importante para que você tenha conhecimento, né, e possa avaliar o trabalho que cada um está fazendo. E também, se o que eles estão fazendo está de acordo com o seu pensamento, com aquilo que você imaginou quando o elegeu para chegar até a Câmara. Junto conosco hoje temos Eduardo Fonseca, microempresário, engenheiro civil, e eu, Frederico Leal, também microempresário, consultor de empresas e palestrante. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional de Evos, consultoria e treinamentos, e de Smart Gefone, consultoria, reparos de celulares. O nosso projeto inicial para que a gente venha discutir, lembrando que hoje está muito frio, nossa. Hoje estamos de chazinho? Estamos até de chá, hoje não estamos com água. Esse projeto é o projeto número 1449/25 do vereador Robson de Lima. Ele requer a autorização para a realização de uma audiência pública que abordará as políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. Eduardo, com frio, com chá, demos a honra das suas palavras. Vamos lá, a gente já falou aqui sobre o que a gente pensa, e até uma similidade, uma convergência nas ideias. Acho a audiência pública uma coisa meio que, principalmente para isso, meio inútil, tá? Audiência baixíssima, temas que não precisariam de audiência pública, tá? Então, eu acho que tem uma ferramenta na mão que realmente, das últimas audiências que a gente vem acompanhando, tá? Eu acho que a única que eu acho que tem valor é a da venda dos imóveis de Taubaté. O resto é para dizer que o vereador está trabalhando, para dizer que está consultando o povo, que tá? Ah, não, mas foi feita uma audiência pública, porque não tem representatividade nenhuma. Tá? É complicado isso. Eu concordo com você e ainda acrescento um pouquinho mais, porque eu vejo na audiência pública eu vejo um valor nela, né? Além de ser uma questão mais burocrática para, no pior das hipóteses, preencher a tabela, né, que o vereador tem, ele tem, né, o direito de utilizar de 3 audiências públicas, né, por cada trimestre, se não me engano, mas ela se torna inócua se não existe realmente a função a que ela está sendo colocada. Não diz audiência pública, ou seja, espera-se um público lá dentro. Representatividade, inclusive. Tem que ter representatividade. Se você vai fazer uma audiência e não tem uma representatividade pública, tá, ela deixa de ter essa representatividade. Não, e ela pode inclusive gerar distorções. Você põe lá meia dúzia de que tem outros interesses, que tem outros interesses, vai ter até uma Então, inclusive até por isso que a gente colocou isso na pauta, minha sugestão para que o vereador Rodson venha... E não é só ele, tá? Não, é geral. Aproveitando só essa, até porque eu acho as questões da política pública voltada para a pessoa idosa, ela tem que ser repensada, tem que ser trabalhada, sem dúvida alguma, né? É sempre bom, até porque realmente Taubaté é uma cidade que está ficando, não é só Taubaté, é o Brasil, né, como um todo, está ficando uma população idosa, cada vez mais os casais têm menos filhos, né? E consequentemente reduz a população nova, jovem, né? E com isso aí a gente vai ter muitos problemas sérios com idosos cada vez mais, porque o número vai aumentar e tende a aumentar. Inclusive até vou dar uma sugestão própria para mim, né? Para o vereador, né? Nesse dia. Quero ver se eu vou estar lá, mas se eu não puder, fica a dica, né? 2 coisas. Primeiro, estacionamento para idoso, que em Taubaté é o caos, porque você tem que ficar procurando, escolhendo o lugar onde que tem. Eu acho que todas as vagas deveriam poder ser preenchidas por idoso, né? E de forma até gratuita. Não, e é gratuito. Estacionamento para idoso, ele é gratuito desde que você tenha aquela... É gratuito? É gratuito, desde que tenha aquela plaquinha. Você vai lá no Cimob, né, e tira a plaquinha. Na realidade, eu acho que até hoje você faz online, tá? E o estacionamento é gratuito desde que você esteja na vaga para idoso.
você tem 2 horas para ficar lá, né? Mesmo na Zona Azul? Mesmo na Zona Azul. É uma informação que eu não tinha. Especificamente para a Zona Azul. Eu tenho, inclusive, né? E com isso aí você tem esse direito. Só que nós temos uma quantidade de idosos muito maior em Taubaté do que qualquer outra coisa, né? Então eu acho que as vagas poderiam ser utilizadas independentemente de ser específica para idoso, né? Desde que ele tenha lá o cartazinho, né? Que indicando que ele é idoso, né? Em vez de ficar só com determinadas vagas. Primeiro ponto. Segundo ponto são as filas para pessoas portadoras de necessidades especiais, incluindo idosos, né? Você vai em banco, vai em qualquer repartição pública, você tem lá o clichê, né, o específico para pessoas portadoras de necessidade especial. E tem lá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para as pessoas normais. Ou seja, muitas vezes na fila do idoso, você simplesmente fica mais tempo do que as pessoas que estão na outra fila. Meu ponto de vista é, se é uma fila preferencial, é preferencial. Ou seja, enquanto tiver alguém ali, é preferencial. Então, no meu ponto de vista, eu acho que esse trabalho, né, feito com idosos para caixas especiais, ele é muito mal equacionado. Deveria ser estudado mais. Então, eu acho que não é só ter uma caixa que já resolve o problema da lei. Muito pelo contrário. Eu acho que cria mais problema, porque as pessoas são direcionadas para esse caixa e acabam muitas vezes ficando mais tempo do que deveria. Ponto de vista meu. Vamos agora para o nosso segundo projeto. É uma indicação da vereadora Thalita, né? Indicação número 404/25, que promove, pede, né, que seja desenvolvida campanhas permanentes de conscientização contra as queimadas, com foco na redução de incêndio nas zonas urbanas e seus impactos na saúde pública e no meio ambiente. Bem, eu sempre serei favorável a campanhas. Quanto a isso não tem problema, né? Acho que essa proposta da vereadora Thalita é importante, até porque estamos num período de seca muito grande, né? E com isso, eu moro no último andar lá do meu prédio, e de lá eu fico vendo o Taubaté inteiro, você fica vendo aqueles chumaços de fumaça, assim, em várias localizações, né? E muitas vezes isso pode ser evitado. Outro dia desse eu passei na beira da Dutra, estava um foco de incêndio muito pequeno, não devia ter mais do que 2 ou 3 metros, né, de diâmetro, né? Estava pequeno. Mas eu tenho certeza absoluta que esse foco de incêndio não foi sanado no momento e aquilo ali se proliferou e arrastou metros e mais metros quadrados, até quilômetros, e inicia grandes queimadas, porque você não aborta, né, no exato início do processo. Então eu acho que a gente poderia pensar nessas questões. Eu não tenho na zona rural como é que é essas questões de queimadas, né? Mas ela fala da zona urbana. Da zona urbana, eu sei, mas na zona rural ela é muito mais perigosa, porque lá você tem florestas, tem zonas de proteção, tem as famosas áreas de plantio de floresta, né, para produção de papel, celulose, e ali eu acho que é um local muito mais perigoso, né, nessas questões de queimada, que deveria também ter uma conscientização maior. Eu não sei como é que isso poderia ser feito, por isso eu acho interessante essas campanhas, que não é só falar para a pessoa se conscientizar. Muitas vezes nós temos que dar condições, né, também na área rural, para que essas queimadas elas sejam prontamente eliminadas. Começou, tem um foco, você precisa estar preparado para ir lá e acabar com ele, porque senão ele vai aumentando e aí você perde o controle dele. Para isso, existiam antigamente aquelas famosas casas elevadas, né? Onde você tinha pessoas que de tempos em tempos iam até lá para ver como é que está o ambiente. Normalmente fica acima da floresta, né? São construções que dá para você ter um horizonte bem grande, e isso aí, de repente, se é o foco, que eu não sei em que a vereadora se baseou para pedir isso, mas no meu ponto de vista na zona rural é mais perigoso. Se for o caso, se existe isso, eu já tive a oportunidade de ver um foco de incêndio muito grande ali lá na Estrada do Barreiro e outra lá na Sete Voltas, que realmente ficou incontrolável, né? Então teve que esperar chover para apagar o fogo. Esse é o pior de tudo. Então, nesse aspecto, eu acho que poderia ser repensado, esticar um pouquinho mais, sair da zona urbana e entrar na zona rural para ver realmente até que ponto na nossa cidade isso se torna um quesito de grande problema. Tá? Opinião minha. Eduardo. Eu penso da seguinte forma. Primeiro, há uma enxurrada de proposta de campanha.
outubro, qual é que era a última cor do vermelho? Vermelho, Isso aquele vermelho. Maio vermelho. Outro campanha para educação no trânsito, outro campanha agora, campanha de queimada urbana. E queimada urbana, eu fico meio pensativo, como é que é essa queimada urbana? A rural, ela tem uma fonte, tá? O preparo da terra. Tá? O cara mete fogo para que o solo limpe, obviamente, fique enriquecido de potássio e dizem que ao longo do tempo, até isso piora, mas a curto prazo fica uma maravilha o solo. Tá? É nessas horas que dá a terra negra, né? Então, agora eu acho assim, tudo isso passa pela educação, seja qual for, doação de sangue e tudo mais, tá? Eu acho que a vereadora devia propor incorporar isso à matéria das escolas. As escolas, com certeza, é uma boa saída também. Vamos incorporar isso, quer dizer, vamos dar educação para o povo e não simplesmente fazer campanha. Ó, que a queimada faz mal, todo mundo sabe. Tá? Que precisa doar sangue, todo mundo sabe. Só que não tem isso entranhado na nossa cultura. Então eu acredito sinceridade que se eu pegar esses temas e embutir na nossa educação, tem muito mais resultado que qualquer campanha que você vai fazer e tudo mais tal. Talvez o efeito seja tão grande a médio e longo prazo, tá? Que você pode eliminar qualquer tipo de outra campanha porque vai funcionar. Tá? É que na realidade é assim, né? Agora, quando você não fala, entra no esquecimento. Agora, mas quando você fala, a gente tem que entender isso também, e não é que eu seja contra, não é nada disso. Mas se você for fazer um cartaz para colocar na sua empresa, esse cartaz vai custar X. Se a prefeitura for fazer o mesmo cartaz para colocar nas escolas, vai custar 3X. Tá? O custo de serviços e trabalhos para uma prefeitura não deveria ser assim, mas é muito alto. Pegando o gancho do que você falou agora da escola, eu achei interessante, porque eu lembro quando eu fazia a quarta ou quinta série primária, ainda na década de 60, isso aí mais ou menos, né? Existia mensalmente o concurso de cartazes, né? Hoje em dia deve ter, eu não sei porque eu não acompanho, né? Mas eu acho que isso é uma maneira, né, que poderia realmente fazer com que a criança, né, se sentisse, né, imbuída do espírito de fazer alguma coisa, de pesquisar, de buscar, né? E não encontrar simplesmente mamãe e papai fazer, não. E isso a médio e longo prazo tem um efeito. Aí hoje existe possibilidades muito maiores do que antigamente. Eu me lembro que antigamente fazia cartaz de cartolina, escrevia com letras assim, especiais, botava purpurina. Eu me lembro que aparecia lá cartaz cheio de purpurina, era toda babadinho de papel crepom. E nossa, era fantástico. Então, ficava um negócio muito bacana e as crianças se envolviam. Então, isso eu acho realmente, você tocou num ponto interessante, poderia ser muito viável, né? Então, acho que vamos ver se a vereadora... Só complementando, e está uma campanha aí que eu acho válida de reativação do centro. Pega esse cartaz, faz uma exposição aí nas praças. Sim, sem dúvida. Tá? Então, enfim. Eu acho que nesse aspecto tem tudo. Mas isso tinha que ser curricular. Sim, parte do currículo, acho que válido, né? Então, vereadora, que tal levar isso aí para as escolas públicas, né? Isso é lei, não precisa pedir para o prefeito, não. Vamos lá? Vamos tentar dessa forma também? Agrega. Vamos falar agora do requerimento número 1447/25 do vereador Richardson da Padaria. Ele requer ao prefeito, através das suas secretarias competentes, um estudo de viabilidade para a elaboração de um projeto arquitetônico e a estimativa de custos também, para a construção de uma sede própria da FAMUTA, a Fanfarra Municipal de Taubaté, no interior do Parque Municipal do SEDES. O que você acha disso, Eduardo? Eu acho que o vereador mora em outra cidade, não é possível. Não, nós estamos vendendo imóvel para pagar conta, ele quer construir. Tá? Não é que eu seja contra o projeto, mas não é o momento. Não tem condições nenhuma de fazer isso. Tá?
Se fizer, nós estamos arrumando uma dívida, tudo mais, nós estamos vendendo imóvel, sabe? Uma proposta feita... Que tal aqueles 3 milhões lá para da Câmara para fazer? Eu acho que seria interessante, Agora, vereador. Além disso, e não vamos pensar que eu sou contra, porque eu não sou, tá? Eu sou a favor das fanfarras. Eu acho que é uma forma de arte que tem que ser explorada, principalmente para o jovem e não para o adulto. Tá? Fanfarra mirim, fanfarra adulto, eu acho que não tem que entrar nessa conta. Mas eu acho que a fanfarra, como os grupos escoteiros, como alguns grupos de ONGs filantrópicas aí, eles têm que se virar. Faz parte do aprendizado. A prefeitura tem que dar o suporte. Mas por que a fanfarra não faz apresentações públicas para arrecadar dinheiro para construir essa sede? A gente contava nos escoteiros fazia a noite da pizza. Noite da pizza, noite do caldinho. Noite do caldinho, noite do sorvete. Tá? Né? Quer dizer, eu acho que a prefeitura tem que dar o suporte, sim, ela tem meios para dar para isso, inclusive sem ônus. Ela tem engenheiros, ela tem arquitetos, ela pode fazer até uma campanha. Um arquiteto que queira doar um projeto desse, que é um projeto interessante e tudo mais. Mas que vai mais fácil, né? Aí eu acho que a fanfarra tem que se virar. É uma forma de união, uma forma de trabalho, uma forma de educação. Sim. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Nós tivemos alguns anos atrás aqui um campeonato mundial de fanfarra, foi no esporte. Nós trabalhamos como voluntário. Exatamente, como escoteiros nós estávamos lá. Ah, não, porque isso foi projetado, estava até para onde? Qual é o ganho daqui? Não teve ganho nenhum. Tá? Viemos, dando hospedagem, dando comida, dando tudo isso, tudo mais. Qual é nenhuma. Então, se você pega um grupo, seja ele de fanfarra, seja ele de escoteiro, seja ele de guardinha mirim, seja não sei o quê, e modela esse grupo para que ele tenha suas conquistas, inclusive de uma série... Aí você está agregando valor. Aí você está agregando muito valor. Muito valor. Tá? Não, vocês vão lá, pô, se quer a sede, nós precisamos de uma sede, tudo mais e tal. Vamos correr atrás? Vamos fazer noite do caldinho no inverno agora, vamos fazer noite da pizza, noite do sorvete, vamos fazer uma rifa, vamos fabricar esses blocos. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que a prefeitura tem que entrar como suporte, mas eu acho que ela não tem que fazer nada. E não achar que eu sou contra a fanfarra, não. Eu acho, magnífico, uma parte educacional que você está trabalhando. O lado do cérebro que é pouco trabalhado, tá? Mas não cair de mão beijada, não assim, vamos agregar valores nessa educação. Correto. Eu e o Eduardo, a gente tem um pensamento bem parecido nesse aspecto, porque a gente já vem nessa área de trabalho voluntário há bastante tempo, né? Já há mais de 30 anos quase. Então, inclusive a gente desenvolveu algum tempo atrás um projeto aí focado exatamente em criança, na área infantil até adolescente, né? Que envolvia o trabalho junto com os pais, né? O projeto Vila do Amanhã, né? Projeto muito bacana. A gente utilizava inclusive as dependências do SEDES para as nossas atividades, né? E uma das coisas que a gente descobriu, né, que a gente já tinha isso em mente, né, é que existe a necessidade de levar o jovem a entender, né, que as coisas não são dadas, as coisas sempre vão ter um custo. Não existe almoço grátis. Não tem. Mais cedo ou mais tarde você acaba pagando o preço que você não está querendo pagar, né? Então eu também, da mesma forma, eu adoro a FAMULTA, né, acho o desenvolvimento dela fantástico, né, gosto, assisto sempre que ela vai fazer suas apresentações, né? E eu acho que sim, ela precisa de uma sede, eu acho que é válido ela estar, pode ser até dentro do sede, não tem problema algum, né? Mas eu acho, né, que é como uma entidade, né, que a gente poderia até dizer assim, né, passa inclusive para mudança de comportamento, atitudes e até mesmo para a formação do caráter do jovem, né? Essas questões de você colocar, né, o jovem em evidência para ele mesmo gerar o seu autoconhecimento, gerar a sua própria formação, né, eu acho fundamental, né? E não só simplesmente ir lá e tocar, entende? Não é só ir lá treinar, né? Não, é participar, é ele daqui a algum tempo
arrebentou a corda de um tarol. Ok, eu ajudei a comprar essa corda. É diferente. Isso, e aprender a trocar. É diferente ele simplesmente chegar lá e receber o tarol inteirinho. Trocou a corda, arrebentou a corda, troca. Não, ele. Tá? Então toda essa parte, né, de associações, de entidades que envolvem jovens, para mim, ele tem que ter um cunho de formação, né, um cunho de dedicação e busca de valores, né, ética, moral, coisas que hoje em dia nós estamos precisando muito na nossa juventude, desde a infância. Né? Então, se você quiser ensinar alguém a pescar, né, ele não passa fome nunca mais na vida. Né? É melhor do que você dar simplesmente o peixe já feito, frito. Né? Isso não traz nada. Então, eu sou a favor, sim, que a FAMURTA tenha a sua sede, bato palmas pelo projeto do vereador, mas gostaria de sugerir ao vereador que também abraçasse a causa de gerar de uma forma mais... muito mais produtiva e efetiva, né, a formação através da criação deles mesmos, os meios para alcançar essa construção da sede própria. Isso vai dar um valor para eles fantástico, minha opinião. Vamos para o nosso requerimento número 4 da nossa análise aqui hoje, o requerimento do vereador Moisés Pirulito, número 1444/25, requer ao prefeito, através da secretaria competente, que seja realizada a manutenção urgente nas instalações do Camelódromo Shopping Alternativo Campos Sales, localizado na Avenida Doutor Silva Barros, 59, no centro. Vou dar as honras do Eduardo, que ele tem uns pontos de vista interessantes, começar com essa... Não, eu acho que Camelódromo foi uma saída que se arrumou para tirar camelô da calçada. Da calçada. Tá? O que tem seus prós. Não, mas é uma coisa meio que enxugar gelo, né? Porque numa necessidade o cara vai vender, o cara vai começar com uma sacolinha mostrando na rua, daqui a pouco ele tá com uma banquinha e tudo mais. Tal. Agora, eu acho o camelódromo realmente uma boa ideia. O que acontece com o camelódromo? Tá? Ele fala em manutenção. E não vi grandes manutenções ali, né? Tá? Não vi grandes manutenções ali, pelo menos eu não conheço o problema a fundo e tudo mais. Tá? Mas... É a questão do banheiro, luz... Então, mas eu acho que tem que ter eu acho que os camelôs tem que ter um condomínio ali, tem que ter uma taxa... Isso é um outro ponto. Tem que ter uma taxa de coisa para pagar isso, tá? Para pagar essa manutenção, para pagar isso. Porque eles, inclusive, são usuários desses banheiros, eles, inclusive, necessitam dessa luz. Provavelmente eles também quebram os decretos. Então, quer dizer, eu acho assim, é uma forma, inclusive, de eles valorizarem o espaço que eles estão utilizando. Eu não sei quanto que eles pagam para a prefeitura, tá? Não tenho essa informação, mas eu tenho certeza que é um valor simbólico, tá? Então, cria-se um condomínio aí para manter pelo menos em ordem, manter papel no banheiro, manter não sei o que e tal. Tem trocentos camelódromos, tem trocentos camelô ali e tal, quer dizer, é complicado isso. O segundo ponto que eu quero, apesar que tem certas coisas que parecem óbvio, mas não funcionam. Por exemplo, o camelô que tem ali que faz frente pro mercado pelo lado da Desembargador ali, tá? Desembargador, Avenida... do lado de cada... Tá, são 2 andares, o andar de cima é morto. Tá, o andar de cima é morto. Mas é desse que eles estão falando. É desse, é então. Desse. Aquelas salas de cima deveriam ou poderiam ser utilizados de uma forma diferente, tá? Poderia ser prestado, por exemplo, para serviços e não para vendas, tá? Pode ter ali um cara que conserta, um cara que tem uma barbearia ali, pode estabelecer lá em cima e aí faz... Em engenharia, em arquitetura, a gente chama isso de mix, tá? Então, faz um mix lá em cima, onde pode ter escritório de advocacia, pode ter dentista, aluga essas salas a preço simbólico, obviamente, porque a função, inclusive, tem uma função social embutida nisso, mas aluga essa sala lá em cima a preço coisa para serviço, porque para comércio não funciona assim. Aí eu falo isso porque eu estou há 45 anos no comércio. Porque antes o cara chega lá em cima e já passou por 300 lojas iguais. O cara tem que ter um diferencial
muito grande. Mágico. Tem que ter um diferencial mágico para levar o público lá em cima. Uhum. Tá? Agora, se eu concentrar aquilo em serviços, escritório de advocacia, escritório de direito, escritório de contabilidade, aí já é uma outra pegada, porque não tem isso. Tá? Agora, como tudo, eu acho que tem que ter uma contrapartida. Tá? Pô, ele tá ali, vai pagar um aluguelzinho simbólico, ok, beleza, tudo mais e tal. Mas no mínimo, um condomínio para manter as instalações. Tá? Porque, pode ser, vai pesar 30, 50 reais por mês aí para cada pilar. Mantém aquilo. Uhum. Tá? É um estudo preliminar, até superficial que eu estou fazendo, mas eu acho que o caminho é esse. Tá? Porque é aquela história, não, a prefeitura tem que reformar, a prefeitura tem que reformar, a prefeitura tem que reformar. Pô, cara, fica complicado. Famosa história, né? É por conta da viúva, né? Esse é o grande problema. Né? Por conta da viúva não dá. Eu particularmente, eu acho que camelódromo ali, né? Ele mal posicionado. É o que tinha para se construir. Nossa, é muito mal posicionado aquele camelódromo. Eu acho que ali a área em que ele está, né? É uma área que realmente ela é contraproducente para essas questões. Você vê que aquele outro camelódromo que tem ali na rua de cá, perto do mercado, em frente ao mercado, né? Ele é muito mais efetivo, as pessoas mais transitam por ali. Por quê? Porque ali é uma rua de passagem, quer dizer, então tem movimento. Nesse outro local ali, praticamente não tem movimentação. Então, mas obviamente que no comércio vai ter ruas mais atrativas e menos atrativas. Agora, um segundo andar ele é morto. Não, com certeza, quanto a isso. Eu já subi lá alguns meses atrás, é morto. Por quê? Porque o cara, para trabalhar lá, ele tem que ter um diferencial gigantesco para atrair o público lá em cima, porque já passou por 300 lojas iguaizinhas. E ele tem que ter uma noção de administração muito grande que até por impossibilidade financeira o cara não tem. E outra, então se você pega aquilo, vou trabalhar aquilo com serviço, aí é uma outra pegada. Mas você vê que ali também, além do local, para mim, no meu ponto de vista, não ser propício, né? As condições de limpeza, de higiene ali é muito deprimente, quer dizer, então... Porque não tem... Quer dizer, tudo espera. Exatamente, tudo fica esperando, quer dizer, os próprios lojistas ali, eles não são responsáveis pela limpeza, que no meu ponto de vista, né, higiene é fundamental em qualquer coisa, né? Eu não sinto prazer algum de ir até ali, porque eu vou ali, eu passo raiva, né, de ver aquele ambiente escuro, sujo, né, desorganizado, porque não vai querer me dizer que o de cá, né, o camelódromo de cá, de frente ao mercado, ele é muito mais bem estruturado, muito mais bem organizado, embora, né, os conceitos sejam os mesmos. Qual é a diferença, né? Por que um tem uma estrutura e por que o outro tem outra estrutura, né? Então, nesse aspecto, a gente começa a entender que o local é fundamental, mas as questões de higiene é individual, as questões de limpeza e tudo mais passa por quem é responsável ali pelo local. Jogar na prefeitura mais uma vez, né? Dar de mão beijada, sempre. Esse é o problema, tá? Eu acho que toda ação, seja ela até social, você tem que ter uma contrapartida em troca. Com certeza. Que precisa ser feita alguma coisa com urgência, até porque ali, se eu não me engano, pertence à prefeitura, não tenho certeza. Então, ela não deixa de ser responsável. Agora, fazer um trabalho para que os próprios usuários ali se responsabilizem. Mas eu acho que quando você fala assim, a prefeitura tem acho que ela tem responsabilidade como dar suporte. Ela tem um quadro de engenheiros, ela tem um quadro de arquitetos. Tá? Pô, vamos ter que reformar esse banheiro, vamos fazer o projeto assim. A engenharia da prefeitura desenvolver isso. Tá? Mas a execução, eu acho que tem que ser um condomínio para executar isso. Beleza. Enfim. Anfam, que seja. Agora vamos conversar sobre uma indicação do vereador Richardson também, o vereador Richardson da Padaria, indicação número 403/25, onde ele pede para que o prefeito de Taubaté, por meio das secretarias competentes, né, viabilize estudos técnicos para ampliação do serviço da ecoterapia oferecido pelo município, incluindo o atendimento a pessoas idosas que apresentem indicação terapêutica. Eu achei esse projeto interessante, até porque é um projeto, é uma coisa que já existe, né? Só que ela é restrita a um determinado grupo, que é crianças, adolescentes e excepcionais, excepcionais, né?
e também para quem tem o TDAH, ela é restrita para esse tipo de público, né? E a gente sabe que realmente a parte da ecoterapia é fundamental. O animal é fantástico, né? Ele tem uma capacidade de interagir com o ser humano fabulosa, principalmente os equinos, o cavalo, né? Não que os cachorros e os gatos não o façam, passarinhos, periquitos e papagaios, mas o cavalo, existem alguns, eu não sei se são estudos evidentes, de evidência científica, né? Mas que o cavalo ele realmente tem uma relação com o ser humano muito forte, né? Ele tem a capacidade de interagir com a energia corpórea. Tem um estudo que foi feito em cima disso, e o cavalo ele traz realmente essa característica muito interessante, né? O ser humano ele chegou ao desenvolvimento que ele está hoje graças ao cavalo. Esse que ele tem, exatamente. As guerras elas só conseguiram ser efetivadas após a utilização do cavalo. E com isso aí a gente encontra uma boa utilização, né, dos cavalos, né, para um trabalho muito necessário para o idoso. O idoso é um ser humano que precisa de um cuidado fantástico, né? E muitas vezes a família não dá esse suporte, né? E ele se apega a pets, né? Mas se apegar a um cavalo não é tão fácil assim, porque é um pet caro, muito caro, né? E nós temos aqui em Taubaté todo um trabalho, toda uma estrutura já bem desenvolvida, né? Com a ecoterapia, né? E eu tenho certeza absoluta que sim, pessoas idosas, né? Com necessidades terapêuticas, né? Poderiam ser atendidas por isso. Eu gostei do projeto do vereador, né? E torço para que dê certo. Eu realmente gostaria que passasse e pudesse ser indicado a mais para essa faixa etária tão necessitada, e que eu tenho certeza que os cavalos e eles irão conversar bastante. Eduardo? Eu conheço inclusive uma moça chamada Sandra, que ela é ecoterapeuta. Eu não sei se é esse o termo. Deve ser. Se não for, fica sendo agora. Passou a ser. E ela fala que realmente, e ela não trabalha para o poder público, tá? Ela trabalha com entidade particular, e ela fala realmente que desenvolve muito, principalmente o equilíbrio. E eles trabalham muito com pessoas com deficiências mentais e tudo mais. Eu acho que obviamente que pode ajudar o idoso como uma terapia, como uma ferramenta. A grande questão é que eu vejo o idoso de uma forma um pouco diferente, idoso em geral. Se você for passar 10 horas da manhã ou 8 horas da manhã, a praça da rodoviária está tomada de idosos esperando o café da manhã, esperando o poupa-tempo. Por que isso acontece? Acontece por alguns motivos, na minha opinião. Primeiro, por uma questão financeira. Não pensa muito mais comer lá do que comer em casa. Sim. Pega um ônibus de graça, chega lá. Tá. Segundo, por uma falta de ter o que fazer. Não deixa de ser um ponto de encontro ali. Tá? Chega, bate papo com um outro, tudo mais e tal. Acaba se socializando com aquilo. Talvez isso aí venha ao encontro daquele nosso primeiro projeto, né, de uma audiência pública para trabalhar as questões de idosos. Algumas sugestões podem ser dadas. Eu, na minha opinião, como é que tinha que se ter o idoso em Taubaté? Você tinha que ter uma fazenda próxima ao centro, que dê para ir e voltar todo dia. Tá? O cara pegava um ônibus gratuitamente e ia lá nessa fazenda. Nessa fazenda ia ter horta, ia ter crochê, ia ter bocha, ia ter ecoterapia, ia ter um médico, tá? Ia ter alimentação, em vez de ficar se alimentando ali no coisa. Então, eu acho que o que ia acontecer? Obviamente que eu estou sendo muito simplório, muito simplista, isso tem todo um projeto. Você podia agregar, inclusive, com aquele projeto do vereador também aqui em Taubaté, para trazer o condomínio para idosos, né? Exatamente. Faz entendeu? Aí o cara chega de manhã lá ele vai ter atividades que ele vai desenvolver, ele vai cuidar da horta, ele vai se sentir gratificado com isso, ele vai levar de repente até uma verdura para casa, tudo mais, tem uma vaca, ele vai tirar leite, vai comer, ele tem uma bocha, ele vai jogar uma bocha, as mulheres vai ter crochê e obviamente que é um projeto que teria que ser desenvolvido, mas eu, sinceridade, quando eu passo e vejo aquele monte de idosos,
esperando a refeição ali por R$1, eu falo, pô, nós não temos política de idoso. Não, Tem política de aí idoso. não tem política. Tá? Então, assim, eu acho que a prefeitura, eu não conheço um projeto similar em outras cidades, eu acho que a prefeitura até poderia ser, inclusive, pioneira nisso. Tá? Dentro desse centro, que poderia ser uma fazenda, uma chácara próxima à cidade, ter um atendimento médico, um posto de saúde, um médico, um geriatra ali, tá? Que inclusive é uma forma até descentralizar a estrutura interna. Até de dar mais vagas Sim, nas com UPAs, certeza. não é a UPA que eu quero dizer, nos centros médicos de bairro. Tá? Então, vai lá, pô, eu vou lá, vou passar um dia, já vou aproveitar, já vou fazer consulta, olha, minha receita está vencendo, eu preciso, não sei o quê. Distribuição de remédio, poderia ir uma parte para lá também, para idosos. Podia até levar uma parte da comida que é para lá. Exatamente. Eles fazem isso no Três Maria, eu acho que eles levam, eles pegam a comida ali e levam. Não, agora estava falando, esse tempo atrás estava falando de caminhão volante do Bom Prato? Do Bom Prato. Tem um caminhão volante que vai lá para o Três Maria. Tem que ir lá para um lugar desse, onde você vai lá, você vai acolher o velho com atividade. Existe uma matéria que eu fiquei, embora não entenda nada, nunca estudei profundamente isso, é terapia ocupacional, tem que dar ocupação para essa turma. Sim, com certeza. Tá? Oficina vazia, oficina de hábito, como já dizia minha avó. Tá? Ele vai lá, ele vai fazer amizade, ele vai se afastar de vícios da bebida e tudo mais, tal. Pode ter campanhas de incêndio, vamos bater um papo aqui e tudo mais, tal. Um terapeuta qualificado, com psicólogo. A prefeitura tem um quadro psicólogo enorme, não sei para que tanto, porque não é só fazer, é fazer e ver resultados. Porque se fazer uma coisa e não ter resultado, é a mesma coisa que você não fazer. E pegando um gancho no que você está falando... Agora, só para completar aqui, eu te passo a palavra. Eu acho que isso, tá, pensado de forma global, funciona com a ecoterapia lá dentro. Sim, com certeza. Aproveita o espaço. Tá? Porque eu acho que nem todo mundo é indicado para a ecoterapia como terapia. Andar a cavalo é uma delícia. Tá? Mas como coisa. De repente você tem 2, 3 vacas lá, você tem uma cabra, você tem isso aqui, que os próprios idosos vão cuidar, os próprios idosos vão ver se frutificar uma horta, enfim. Tá? Essa seria a minha sugestão para a ecoterapia. Ela isolada, não que não só funcione, não que eu seja contra, não é isso, mas é que eu acho que o idoso é tão... vira e mexe, estacionamento, é fila de banco, é atendimento no coisa. Pô, vamos centralizar numa chácara, numa fazenda, e vamos dar um pouquinho de dignidade, principalmente os que não têm renda, porque os que têm renda ainda tem para onde sair. Tá? É só pegar no gancho que você falou, eu acho que a gente... o Brasil como um todo, não é só Taubaté, né? A gente precisa começar a entender que assistencialismo é uma das piores formas que tem de você formar um cidadão, né? A gente vê essas famosas 390 bolsas que existem por aí, o que está levando? 54 milhões de pessoas recebem bolsa, 43 milhões trabalham, são dentro do processo, e esses 43 ainda sustentam todos o resto. Então a gente precisa começar a entender e diferenciar essas questões de assistencialismo. Não sou contra o Bom Prato, até porque o Poupa Tempo não tem nada a ver com isso. Mas o Bom Prato, bolsa, não. A questão é que isso é assistencialismo. Assistencialismo é aquilo que você dá e não recebe nada em troca. Nem a responsabilidade de alguma coisa sua para com a devolutiva pelo que você está recebendo. Eu não estou falando nem de você cobrar pela comida, não, R$1 é irrisório, eu sei, mas a questão é o que efetivamente você, como cidadão que está recebendo essa bolsa, que está recebendo essa assistência, né? O que você está dando em troca, de volta, né? Essa ideia da fazenda foi excelente, por quê? Porque você vai colocar lá o idoso e ele vai participar, ele vai dar algo que todos nós temos, né? Mas que difere do valor dinheiro monetário. É o nosso tempo, a nossa vontade, a nossa participação, né? Então, quando você tem lá um idoso participando, interagindo, dando o tempo dele até para conversar com o outro, para jogar, para interagir, para sociabilizar, isso é o retorno que a gente espera. Isso não é assistencialismo.
Assistencialismo é você abrir ali o bom prato, ele chega, dá R$1 lá, pega a comida dele, aproveita a janta também, pega, sai fora e às vezes você vai e encontra até metade do prato jogado fora, a comida toda remexida e não comida. Isso para mim é assistencialismo. Isso precisa ser revisto urgentemente no Brasil. Agora, se Taubaté começar, eu acho que seria um bom começo. Então, assistencialismo, eu sou contra radical em qualquer aspecto. Vamos lá. Vamos para o nosso último projeto. Projeto do vereador também Richard da Padaria. Tá? E parabéns a ele produziu bastante projetos hoje. É o projeto de lei ordinária número 142/25. Cria o selo Taubaté Mais Esporte de reconhecimento a projetos sociais e esportivos e dá outras providências. Bem, eu como digo, né, eu sou sempre favorável a campanhas, projetos, menos assistencialista, mas qualquer outro que seja, eu sou favorável. Até porque eu vejo um retorno muito grande nas questões de esporte. Esse projeto do vereador, né, ele daria um selo, né, para a entidade, seja ela qual for, pode ser empresa, pode ser associações, o que for, não há discriminação. Receberiam recomendações, participariam de eventos junto à prefeitura, quer dizer, não existe um retorno financeiro, tipo abater em imposto de renda, nada, mas aí você mostra realmente a participação voluntária da empresa e da entidade e não é só visando o lucro, né? A exposição dela não deixa de ser um valor, né? Então eu sou favorável, até porque para mim o esporte sempre é a porta de entrada da formação de caráter do jovem, da formação de caráter da criança, né? Porque é no esporte, quando bem orientado, né, é que ele vai começar a saber limites, a saber controle, a saber estruturar o que é certo e o que é errado, né? Saber trabalhar em comunitário, que não é só ele, a soberba e a altivez abaixa, porque na realidade ele trabalha com outro, aprender a saber perder, a receber não. Então, tudo isso para mim, dentro de uma estrutura de esporte, ele dá para o jovem, ele dá para a criança, né? Nós já tivemos a oportunidade de explorar esse assunto aqui, acho que foi no nosso primeiro ou segundo programa, nós falamos a respeito, né, da implantação de programas de Jogos Olímpicos, de atividades olímpicas dentro da escola. Por quê? Porque eu vejo isso um valor fantástico, né? Não é só simplesmente botar uma aula de judô, uma aula de karatê, uma aula de futebol, vôlei, não. É um pouco mais, é mais amplo. É você inclusive trazer a família para participar. Eu acho fundamental que o esporte seja essa mola propulsora na formação de um caráter de um jovem, de uma criança, né? Bons esportes, bons jovens, né? Boas crianças sendo formadas com seus limites, né, geram adultos de caráter ilibado, que a gente chama, né? Então eu vejo com bons olhos essa proposição do vereador, né, e realmente gostaria de ver isso mais à frente. Nós temos hoje, eu conheço particularmente o responsável do secretário, né, de esportes aqui, ele faz um trabalho excelente há muito tempo em Taubaté, né, de vôlei, basquete, então ele está começando a colher os frutos hoje, né, e eu dou os parabéns para ele. Espero que ele abrace essa campanha do vereador, né, e que a gente possa trazer boas coisas aí para frente, né, com esse tipo de selo, né, Taubaté Mais Esporte. Gostaria até que o vôlei voltasse para Taubaté, viu? Sinto falta do vôlei de Taubaté, sinto falta. Eduardo. Eu concordo com quase tudo que você falou, menos o vôlei. Tá. E vou dizer por quê. Mas eu não sou com a prefeitura bancando. Não, é a prefeitura que bancava o vôlei. Mas para mim são entidades que Mas a prefeitura é que bancava o vôlei. Mas não nesse aspecto. Então, assim, eu acho que quando a gente fala em esporte a nível municipal, a gente tem que falar de esporte amador. Uhum. A partir do momento que você fala de esporte profissional, Taubaté, vôlei, não sei o que, eu tô fora. Eu acho que não é esse. Isso é uma empresa, ela gera lucro, ela paga altos salários, inclusive para os seus jogadores, e tem que ser mantido pela iniciativa privada. Uhum. Tá? O cara é empresário, o cara é patrocinador, o cara é tudo mais tal, que vai lá e banca. Eu acho que o município, seja qual município for, não tem que bancar isso de forma nenhuma.
O selo, eu gosto muito da ideia de selo, tá? Principalmente quando não é uma coisa simplesmente decorativa, quando tem alguma ação em cima. Foi proposto ou vai ser proposto, eu não tenho essa informação de que a prefeitura está estudando uma forma, eu já consegui, eu não tô atualizado do assunto. Adote uma praça, tá? A empresa vai lá, ou o cidadão vai lá e adota a praça. Isso tinha antigamente. Tinha antigamente, tinha acabado, tudo mais tal. Essa atual gestão está querendo voltar com isso, ou já voltou. Eu realmente eu não sei a quantas anda isso. Mas, nessa mesma linha, por que não adote uma praça? Por que não adote uma quadra? Nós estivemos falando aqui naquele programa, eu não vou saber o número, que a advogada Jennifer esteve aqui com a gente, que algum vereador pediu uma manutenção, colocar um chuveiro numa quadra. Pô, pega uma empresa, põe lá o seu logotipo e põe coisa e adota uma quadra, tá? Obviamente que para você adotar uma quadra não dá para ser uma lojinha de fundo de quintal, tem que ser uma empresa maior, tudo mais e tal. Mas põe lá, empresa SS da Silva apoia essa iniciativa, põe o seu logo, paga uma faxina ali de vez em quando, paga, nem que não seja para manter a coisa, mas doe bolas para que a turma possa jogar e tudo mais. Tá? Então, eu acho que nesse caso, inclusive, vai ao encontro do que o selo faz. Eu não estou querendo só o selo, eu estou querendo... E com isso eu vou ter a contrapartida de poder anunciar a minha empresa lá. E com isso, você pega esses próprios futebol amador, tá? Uma forma deles arrecadarem dinheiro é pintar outdoor no muro dos estádios, do São Geraldo, do União, tudo mais tal. Tem um outdoor pintado lá, farmácia, não sei o que, tudo mais tal. Por que uma empresa dessa não pode adotar uma quadra, tá? E bancar pelo menos os custos de manutenção e colocar o seu nome lá para que... Sim. Tá? Usar aquilo comercialmente e usar o selo para isso, tá? Porque se for só para ter o selo e dizer que é amigo, todo mundo vai ser amigo e todo mundo vai querer isso de uma forma geral. A questão realmente na linguagem popular, pôr a mão no bolso. Sim, e ter como contrapartida a simpatia do consumidor, o marketing que isso pode ser gerado, tá? A prefeitura tem alguns convênios aí com rádios, com televisão, de repente usar até isso, olha, iniciativa da firma tal, entendeu? Eu acho dá para agregar muito um projeto desse de selo, não simplesmente é o selo e acabou, tá? Existem iniciativas, adote atleta, adote não sei o que e tal, mas tudo direcionando para o profissional, e eu acho que o profissional não é função do poder público. Não, isso eu concordo com você. Já está falando, é profissional. O vôlei que teve aqui em Taubaté era bancado. O esporte, há muitos anos atrás, foi bancado pela prefeitura. A prefeitura dava uma verba lá. Não tem sentido isso, cara. Tem sentido. É tirar dinheiro de onde precisa ser buscado. Tirar dinheiro mas eu adoro esporte. Então vamos pegar o futebol de várzea aí. Adoro esporte. Então eu penso nessa linha, que esse selo ele poderia ser ampliado, não só como adote uma praça, como adote uma quadra, adote um time. Adote a fanfarra. Sim, adote a fanfarra, com certeza. Entendeu? Quer dizer, eu acho que esse seria eu gosto dessa ideia de selo, porque não tem dinheiro envolvido. Gosto muito, mas enfim. Ok, e com isso nós terminamos mais um programa Olhar de Cidadão. Se você gostou, lembre-se de curtir, compartilhar o vídeo, né? Isso é importante, pois gera engajamento no canal, né? E a gente tem certeza que a difusão dessa discussão pode trazer benefícios para você, para o município como um todo, né? Você pode acessar todas essas informações que nós passamos aqui, além de outros projetos que já foram levantados há muito tempo atrás, através do portal da Câmara, que está na descrição aqui do canal, né?
Não fique isento, participe e cobre resultado dos seus representantes. Isso é muito importante. Se você concorda com a gente, deixe no comentário. Eu concordo com você. Se você não concorda com a gente, deixa no comentário. E se você tem algum projeto que você sabe que está em andamento, tudo mais que nós não falamos aqui, mas você acha importante, dê a sua opinião, coloque ali embaixo que a gente vai estudar ele com carinho sim para trazer aqui. E se você quiser participar aqui algum dia, que não seja de uma forma ideológica, que não seja de uma forma partidária, deixe um comentário também, a gente vai tentar entrar em contato, vamos ver se consegue viabilizar isso. Vai ser sempre um prazer ter você aqui. Lembrando que esse programa ele tem o apoio institucional de EVOS, consultoria e treinamentos. Telefone 12 3622 4488 ou ainda 99735 2663. A EVOS ela fica aqui na futura Praça da... Já podemos até dizer na atual Praça da Havan, né? Sim. Porque não é mais futuro, já é real, né? Não é mais da Eletro, agora é da Havan. Então bem aqui em frente, bem no centro, venha tomar um café, venha fazer uma visita aqui. A gente pode conversar a respeito de algum tipo de trabalho pessoal, profissional, né? Algum curso, algum treinamento. Se informe, a gente vai ter o maior prazer em conversar com você. Também tem o apoio de Smart Gefone, reparo de celulares, que fica ali na rua Doutor Silva Barros, número 316, no centro, logo depois da Casa Bahia, depois da Caixa Econômica, lá no finalzinho do quarteirão, à sua esquerda. Fala com o Fernando. Fernando dá conta. Fernando é gente fina e sabe o... Bem aparelhado, tem equipamentos lá bem importantes para a melhoria da resolução do seu celular. Bem, ficamos por aqui. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Até logo.